Eu me digo que estou aqui para respirar. Essa é a história que conto para os amigos e para a versão de mim que acorda com a luz da tela e o som do despertador. Uma semana no campo. Prometi que iria respirar ar puro, tranquilo. Alugar uma cabana com varanda voltada para as árvores e o céu. Eu vou me mover, cozinhar pratos simples, para que o barulho na minha cabeça diminua. O Rio e o primeiro lugar que quero ir. Eu o vi no mapa. Uma fita azul atravessando os campos e as fileiras de árvores. Eu sigo pela estrada de terra, até que ela se torne apenas marcas de pneus e grama. O ar tem cheiro de barro quente e de grama esmagada. As cigarras cantam incessantemente as mesmas 3 notas, até que se tornam algo como um feitiço. Quando chego à margem, a correnteza é mais ampla do que eu pensei, fluindo verde e rápida entre as pedras claras. Há um poste de madeira com uma placa de metal. As palavras estão meio apagadas pelo sol e pela chuva. Corrente forte, nade com cautela. Eu tiro toda a roupa, ficando só de sunga, dobrando as roupas em uma pedra plana, como se houvesse alguém por perto avaliando a minha bagunça. Não há ninguém. As colinas ao longe se encolhem como animais dormindo. E o céu tem uma luminosidade tênue e infinita. Eu puxo a borda. A água parece vibrante. Eu deveria ter avisado sobre isso. Em vez disso, eu penso na sensação agradável do frio em meu peito. Como isso me faria sentir limpo. Eu mergulho. O choque é como uma chama que se acende. O rio imediatamente envolve cada pedaço da minha pele, deslizando suavemente pela água gelada nos ombros e no pescoço, e me puxando para baixo. Eu chuto, com os braços para frente, permitindo que a memória muscular das piscinas da cidade me guie. Por um momento, sinto-me aliviado e leve, deslizando por um mundo fresco cheio de sons graves. As pedras brilhantes abaixo parecem moedas. Meu coração se alegra. Então, a corrente muda de direção. Não é um empurrão único, mas uma série de dedos buscando a alavanca. A superfície da água se desloca e eu sinto minhas pernas se torcerem. Um joelho toca um galho submerso. Eu ajusto ou tento ajustar, e então sinto a água agarrar meus quadris e me puxar. Eu respirei errado. Um gole de água do rio, e o choque invade minha garganta. Eu tosso, fazendo com que eu afunde e tudo piora. Quando eu dou um chute na superfície, a água se afasta de novo. O pânico chega rápida e completamente, como se alguém tivesse mudado o mundo para uma nova engrenagem e esquecido de me dizer como funciona. Eu tento contar, tentando me acalmar, como diziam os textos. O rio não se importa com a minha lista. O fundo desce e sobe novamente. Eu bato as canelas nas pedras e as estrelas explodem atrás dos meus olhos. O frio penetra nas minhas costelas e pressiona meu polegar contra elas. Meus pulmões queimam. Eu subo tempo suficiente para tossir e puxar um ar profundo, um líquido que tem gosto de lama e pânico. E nessa respiração, vejo a margem do rio passar. Percebo a velocidade verdadeira daquela água verde e sinto a clareza que é quase cruel. Se eu perder o ritmo agora, se continuar lutando de forma errada, irei afundar e nunca mais poderei me levantar.
De qualquer forma, eu já afundei. O rio me arrasta. Meu corpo se enrola como um pedaço de papel ao vento. O som mudou. Acima da superfície, o mundo se tornou agitado com insetos e folhas. O calor se espalha no ar. Abaixo dele, tudo se torna trivial e distante. Uma pedra desliza pelo meu rosto, lisa como osso. Posso ouvir meu coração batendo. Posso ouvir a parte animal dentro de mim começando a gritar. Algo toca meu ombro. Em um breve instante, meu cérebro o transforma em um peixe, ou uma raiz, ou o próprio rio, aprendendo um truque novo. Então, ele se aperta mais, dedos fortes e decididos. Outro braço se coloca sobre meu peito, baixo e firme. A água se move de uma maneira diferente. O mundo se inclina, depois sobe, e em algum lugar acima do drone, ouço uma voz humana ecoar. Não entendo as palavras, mas entendo o tom. Segure firme. Nós rompemos a superfície da água na luz e o ar entra. Eu tossi tão forte que vi branco. Me curvei contra quem me puxou para cima. Há um splash de água. O peso se desloca. A aderência ao meu redor se ajusta, mantendo meu rosto inclinado para que eu possa cuspir e respirar sem engolir mais água do rio. Ele puxa e empurra enquanto me arrasta, batendo na água em direção à margem com golpes rítmicos. Eu me agarro a isso sem querer. Meus dedos tocam a camisa de algodão encharcada e se agarram aos músculos firmes. O rio arrasta nós dois, mas continuamos em movimento. Cada chute é ponderado e sem pressa. Cada respiração é uma pequena vitória. Quando meu joelho toca a cascalho, meu corpo se dobra em gratidão. Nós avançamos juntos. A água se esvai em pedaços. As pedras pressionam minhas palmas e joelhos. O peso repentino da terra torna tudo pesado. Eu tossi de novo. Uma tosse que sacudiu toda a minha coluna e cuspiu água do rio e lama na margem de cascalho. Meu peito se sente como se estivesse sendo comprimido. Minha audição voltou ao normal, com o som do rio borbulhando, o vento soprando pela grama e meu próprio ofegar. Acima disso, outra respiração mais lenta, controlada. Você concorda comigo? Uma voz profunda e próxima. Eu levanto a cabeça. O sol reflete na água atrás dele, iluminando tudo. Ela está de joelhos ao meu lado. Uma mão segurando meu peito como se não confiasse na terra mais do que na água. Ele é a imagem que eu imaginaria se alguém dissesse vaqueiro sem ironia, com ombros largos sob uma camisa xadrez escura nas partes molhadas, jeans claros nos joelhos, pele bronzeada de trabalhar no campo e sob o sol. Uma barba rala ao longo da mandíbula faz sua boca parecer mais suave. O chapéu dele desapareceu, jogado em algum lugar durante o resgate, e o cabelo abaixo está achatado, como se ele o usasse quase constantemente. Os olhos dele têm a cor de pedras de rio, um cinza que pode mudar para azul dependendo do céu. Estou bem, eu digo, mas isso não é exatamente verdade. Minha voz quebra nas laterais. Coloco uma mão sobre o externo, como se pudesse forçar meus pulmões a se submeterem. Estou bem, só preciso de um segundo. Ele acena com a cabeça uma vez e recua, embora sua mão permaneça firme até o último momento. Ele está sentado sobre os calcanhares, olhando para mim com uma concentração tão alta que me faz pensar em cavalos, bezerros e como os corpos reagem a tudo. A camisa colada ao corpo sob o sol esboça as palavras escritas em seu braço. Água goteja da barra da camisa e do cabelo dele, escorrendo pela garganta. Meu rosto está quente, mas não por vergonha. A vergonha vem logo em seguida. Eu vi a sinalização, ele diz. O fluxo aqui significa depois da chuva da semana passada. As pessoas subestimam isso. Eu nado. Eu digo rápido demais. Eu ouço a defensiva na minha voz, e eu odeio. Quero dizer, eu acho que posso lidar com isso. Ele olha para o rio, depois para meu joelho machucado, e então de volta para mim. A boca dele se curva de um lado, não exatamente um sorriso. Parece que o rio tem uma opinião diferente. Uma risada sai da minha boca, meio incrédula, meio aliviada. Então se transforma em uma tosse. Quando o choque passa, me vejo observando ele da maneira que as pessoas fazem após um choque,
tentando agarrar qualquer coisa estável. Ele usa uma pulseira de couro no pulso, velha e escura. As pontas dos dedos dele estão lascadas de uma maneira antiga. Pequenos semicírculos feitos de arame ou madeira. Há rugas nos cantos dos olhos que mostram que ele sorri, mais do que ele demonstra. Obrigado, eu digo. E essas palavras parecem pequenas em comparação ao que acabou de acontecer. Quero dizer, seria uma pena deixá-lo flutuar rio abaixo. O tom dele ainda é frio, mas os cantos da boca estão mais suaves. O nome não importa. Primeiro, vou perguntar se você consegue ficar em pé. Eu me empurro para sentar, então me agacho tremendo. O mundo oscila e então se estabiliza. Ele passa a mão sob meu cotovelo, não segurando, apenas para o caso de a gravidade mudar de ideia. A palma da minha mão é áspera, quente, mesmo estando na água. Quando eu me levanto, o vento do rio sopra, fazendo minha pele molhada arrepiar. Ele percebe isso, mas finge não saber ou decide agir em vez de falar. Ele entra no meu espaço sem se apressar. Tira a camisa em um movimento rápido e a coloca sobre meus ombros. É estranho, pois também está molhada, mas a combinação do tecido e da presença ajudou. A camisa tem um cheiro de suor limpo, de sol e um leve aroma de café. O fato de ele estar sem camisa da cintura para cima torna mais difícil manter o calor. Parece que ele não se importa, ou talvez sim. E aquele dia se desenrolaria assim. Sua casa é perto? Ele pergunta. Um pouco mais de meia milha, talvez. Minha voz ainda soa pequena para meus ouvidos. Estacionei no final da rua. Ele lançou um olhar para minhas pernas, tremendo. Você não vai a pé. Meu caminhão está no topo da colina. Eu abri a boca para protestar instintivamente, mas acabei fechando-a novamente. O orgulho é uma coisa tola de se carregar em uma segunda chance. Eu posso sentir o ritmo do rio ainda fluindo pelo meu corpo. Uma atração estranha, como se a terra sob meus pés tivesse aprendido a se mover. Ele me olha como se soubesse que a discussão estava prestes a começar e tem tempo para esperar, mas na verdade não quer. O vento leva as gotas de água em sua pele e as transforma em pontos de luz. Eu consigo me virar. Eu digo mais suavemente. Mas não vou recusar uma carona. É um começo. Ele se agacha para pegar. O chapéu estava em um monte de grama. Eu sacudi a água da aba e coloquei de volta na cabeça. Esse simples movimento impactou meu peito de uma forma que não consigo descrever. Ele estendeu a mão. Eu a peguei. O aperto firme e constante fez a temperatura correr pelo meu braço de uma maneira que me surpreendeu. Ele não me soltou imediatamente, mas esperou eu recuperar o equilíbrio antes de soltar. Quando começamos a subir a ladeira suave em direção ao que eu imagino ser o caminhão, eu olho para o rio. O sol espalha um caminho de luz intermitente através dele. A placa no posto de gasolina brilha ao vento, sem avisos específicos para ninguém. Eu me sinto pequeno, afortunado e um pouco bobo. Também sinto uma nova inconveniência ao perceber que o homem à minha frente está dando um passo à frente. Os ossos dos ombros dele formam contornos sob a pele. Os músculos das costas se movem de maneira fluida. Meu coração bate forte, como se tivesse acabado de ser reiniciado e quisesse provar isso. A vergonha é aliviada sob a água morna. A atração se infiltra nela, pura e inegável. Eu puxo a camisa dele mais para perto e o sigo até a margem. O som do rio fluindo se afastando de nós, enquanto o novo dia começa a se transformar em algo fresco. Eu me digo que estou bem. Essas palavras não soam nada convincentes, nem mesmo para mim, que ainda estou rouca por causa da água do rio. Meu peito queima toda vez que tento respirar fundo, e o ar vibra, como se eu fosse um cano enferrujado em vez de uma pessoa. No entanto, eu mantenho as costas retas e tento empurrar a mão dele para longe. Eu consigo andar, digo, enquanto afasto as mechas de cabelo molhado do meu rosto. Estou bem. Ela me olha com uma expressão pouco impressionada. O músculo na mandíbula dele se contrai, e aqueles olhos cinzentos tempestuosos varrem minhas pernas tremendo. Você está firme como um bezerro recém-nascido, ele diz devagar. Você vai cair antes de chegar à estrada.
Eu digo, estou bem. Meu orgulho me torna mais afiada do que realmente sou. Desejo. Dou 2 passos moro acima, só para provar isso, e imediatamente tropeço em pedras soltas. Meu joelho se dobra antes que eu possa cair completamente. O braço dele se envolve em torno da minha cintura, puxando-me para cima como se eu não pesasse mais do que um saco de grãos. O calor se espalha por todo o meu corpo quando a pele dele toca a minha. Minha objeção soa fraca. Você não pode simplesmente... Com certeza posso. Ele me interrompe. Não com desdém, mas com a confiança sólida de alguém que aprendeu há muito tempo a não discutir coisas sem sentido. Agora, não lute mais comigo, garoto da cidade. Essas palavras queimam meu orgulho mais do que o rio que queima meus pulmões. Garoto da cidade, eu repito, lançando-lhe um olhar fulminante. É você, não é? A boca dele se curva em um sorriso torto, mas não totalmente gentil. Apenas o garoto da cidade lê os sinais de advertência e se joga na água. Eu quero retrucar, mas ele aperta minha cintura. E de repente, sou levada. Não caminhando sozinha, chegamos a um cavalo castanho, amarrado em uma estaca na encosta da montanha. Ela levanta a cabeça, direcionando as orelhas para nós. Você está brincando, eu murmuro. Você espera que eu ande assim? Não, ele diz. E antes que eu perceba suas intenções, ele se abaixa, me levanta e me coloca na sela, como se eu não fosse um problema maior do que um saco de grãos. Essa humilhação faz minhas orelhas queimarem. Me coloque para baixo, eu ordeno, segurando firme o chifre da sela para não deslizar. Você vai cair de cara no chão em 10 jardas. Ele facilmente pula para trás de mim, fazendo-me ranger os dentes. O corpo dele é quente contra minhas costas, firme e estável o suficiente para fazer minha objeção soar sem sentido. Ele se inclina para a frente para pegar a chuva. A aba do chapéu dele toca meu cabelo molhado. Eu fico paralisada, envergonhada e irritada ao mesmo tempo. Mas por trás desse desconforto, há uma faísca que eu não consigo ignorar. Uma percepção perigosa sobre isso. Ele está muito perto. Cada respiração minha parece trazer o cheiro dele. Suor, chuva, algodão úmido e algo que cheira a terra, como grama seca após a tempestade. O cavalo começa a avançar com um ritmo constante. Meu short molhado gruda na pele de maneira desconfortável. Cada impacto me lembra que eu pareço tão impotente. Ele controla o cavalo com uma mão, enquanto a outra se apoia suavemente na minha cintura, me ajudando a manter o equilíbrio. Sempre que eu perco o equilíbrio, você pode soltar, eu murmuro por cima do ombro. Você consegue se equilibrar, ele diz de forma simples. Até aquele momento, os garotos da cidade teimosos ainda estavam atrás de mim. Eu olho para o horizonte para evitar responder. A viagem não é longa, mas cada minuto parece se arrastar por causa do silêncio e do meu orgulho. Finalmente, uma casa aparece na borda de um vasto campo. Uma casa de fazenda quadrada, baixa, com painéis desgastados pelo sol e pela chuva. O telhado está um pouco abaulado nos cantos, mas a varanda foi limpa e as flores estão organizadas na grade. Ele se vira, me abraça pela cintura e me coloca no chão como se eu não conseguisse ficar em pé sozinha. Meu olhar fixo só faz ele rir suavemente. Dentro, a casa tem cheiro de grama seca, couro e café. O ar é mais fresco. A escuridão cobre a sala de estar, que parece antiga, mas acolhedora. Uma lareira de pedra está encostada em uma parede, com lenha arrumada ao lado. Botas estão forradas na porta, e uma cela está colocada em uma prateleira de madeira. É a casa de um homem, simples e robusta. Cada detalhe fala mais sobre funcionalidade do que sobre decoração. Ele me empurra em direção ao sofá. Sente-se. Você está tremendo. Eu não preciso sentar. Eu protesto, mas minhas pernas não querem se soltar. Eu hesito. Vacilo até não ter mais escolha a não ser deixar-me cair no sofá. Meus dentes começam a bater sem a minha permissão. Sem dizer uma palavra, ele se aproxima. A lareira. Os fósforos se esfregam. A chama surge e logo a sala brilha com uma luz âmbar. Ele tira o paletó
e caminha pelo chão em direção a mim. Roupas molhadas vão te deixar gelada, ele diz. Eu me endureço. Eu consigo. Ele levanta uma sobrancelha. Agora você consegue? Eu não sou impotente. Eu não disse que você era. O olhar dele suaviza, mas o tom permanece firme. Mas eu não vou deixar você sentar aqui e morrer de orgulho teimoso. Ou você muda, ou eu ajudo. A sua escolha. A advertência na voz dele me fez arrepiar. Eu tentei ignorar, mas meu orgulho ainda vacilava diante da verdade sobre meu próprio arrepio. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia abotoar a camisa. Ele percebeu. Sem perguntar, ele se agachou na minha frente. Suas mãos grandes eram surpreendentemente gentis enquanto ele abotoava as camisas. Aos poucos, eu prendia a respiração. O calor do fogo não era a única coisa que aquecia a minha pele. Eu observava como ele franzia a testa, concentrado. As bordas ásperas dos dedos dele roçavam meu peito através do tecido úmido. Cada vez que ele puxava a camisa do meu ombro, deixava uma faísca. Eu estremeci de novo, mas não era só por causa do frio. Ele envolveu um cobertor ao meu redor, apertando antes de se levantar. Seu olhar parou por um momento, impossível de decifrar. Pronto. Ele disse baixinho. Está melhor. Eu engoli em seco, ciente da ansiedade no meu peito. Eu me dizia que conseguiria, murmurei. Ele sorriu suavemente, o som reverberando na sala silenciosa. Claro, garoto da cidade. Continue se convencendo disso. Eu me reclinei na cadeira, puxando o cobertor mais perto. O desconforto me coçava, mas estava preso a outra coisa. Havia algo quente e instável que eu não conseguia negar. A luz do fogo dançava, iluminando seu rosto com tons de ouro e sombras, e pela primeira vez desde que estive no rio, eu não tinha certeza do que mais eu precisava. À distância dele, ou o contrário, o fogo tinha penetrado até a minha medula, mas meu orgulho queimava ainda mais. O cobertor ainda estava ao meu redor. Minha camisa estava na umidade quente perto da lareira, e cada vez que eu lembrava que ele me ajudou, deixava um gosto amargo de impotência na minha boca. Eu não sou algo frágil que possa ser carregado e levado a qualquer lugar. Eu limpei a garganta, tentando manter a voz firme. Eu preciso ir. Minha casa de madeira não é longe. Ele levantou os olhos do fogo, o canto da boca tremendo como se ele já esperasse por isso. Você mal consegue ficar em pé sem tropeçar, e acha que pode voltar para o carro? Eu vou conseguir, eu disse, apertando o cobertor mais. Não, ele respondeu simplesmente. Ele se levantou, sua figura alta se destacando contra o fogo, o chapéu cobrindo seus olhos. Você vai desmaiar no caminho, e vai me salvar 2 vezes em um dia. Eu não estou gerenciando um serviço de resgate, amigo da cidade. Esse apelido me fez cerrar os dentes. Não me chame assim novamente. Arranje um nome melhor, ele respondeu sem hesitar. A voz dele era calma, mas pesada. Um tipo de peso que você não quer discutir, a menos que queira perder peso. Eu me levantei, principalmente para provar que eu conseguia. Minhas pernas tremem como se estivessem sendo eletrocutadas, mas eu tento mantê-las firmes. Estou indo. Ele cruzou os braços, e a imagem de seus antebraços musculosos cobertos de pelos me deixou ainda mais determinada. Você não é assim, ele disse. Nossos olhares se encontraram. É engraçado. Eu ali descalça, metade do corpo enrolada em um cobertor, tentando encarar um homem que parecia ter domado cavalos desde que aprendeu a andar. O fogo atrás de nós estourou, quebrando o silêncio. Finalmente, eu suspirei, me deixando cair no sofá. Você é realmente insuportável e teimosa, ele respondeu com facilidade. Acho que estamos quites. Ele me deixou olhando fixamente para a lareira enquanto ele entrava na cozinha. O som de panelas e água correndo ecoava. Ele pretendia refletir, fervendo em indignação, até que encontrei uma rachadura na parede dele. Mas o cheiro de cebola frita me traiu. A fome me levantou. O cobertor arrastava até eu estar pairando na porta. Ele trabalhava com uma eficiência que me surpreendia. A faça brilhava rápida e precisa,
as mangas arregaçadas até os cotovelos. Suas mãos eram fortes, habilidosas, mas cuidadosas, como se soubesse o valor de não ter pressa. Observá-lo picar legumes e mexer a panela era estranho, mas tinha um apelo peculiar. Você sempre cozinha para os hóspedes prestes a se afogar em sua casa? Eu perguntei, me apoiando na moldura da porta. Ele não levantou a cabeça. Você é a primeira dele. Não se acostume com isso. O canto da minha boca se curvou involuntariamente, talvez me enganando. Você parece estar gerenciando um restaurante. Isso chamou minha atenção. Seus olhos cinzas se estreitaram, mas não faltavam simpatia. Não fique tão satisfeito. Eu só gosto da minha comida, que é comestível. Ele despejou os ovos na panela. A mistura dourada chiou ao tocar o fundo. Eu me peguei encarando como ele segurava o cabo. As veias saltando sob a pele bronzeada. Os músculos definidos no antebraço. Uma onda de calor subiu pelo meu estômago antes que eu conseguisse afastá-la. Talvez eu tenha permanecido por muito tempo, pois ele me pegou olhando. Seu olhar ficou preso por um tempo antes de voltar ao fogão. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Quando a comida ficou pronta, ele colocou um prato na minha frente sem cerimônias. Ovos, cebola, batatas fritas. Tinha um cheiro agradável. Você não precisa fazer isso, eu disse. Coma, ele interrompeu. Então, eu comi, fingindo não perceber que ele me observava por cima da borda da xícara. Eu estava cozinhando até que estendi a mão pela bancada para pegar sal. Ele também estendeu a mão ao mesmo tempo. Nossas mãos se tocaram. Não era nada sério. Apenas pele tocando pele. Apenas um pequeno arranhão. Mas a eletricidade correu. Atravessou meu corpo como um choque. Eu fiquei paralisada. Ele também. Nossos olhares se encontraram e o ar ficou mais denso. Em um batimento cardíaco, o mundo parecia se resumir apenas ao calor da mão dele tocando a minha. As marcas de caios. A atração irresistível no meu peito. Então, tão rápido quanto chegou, aquele momento acabou. Ele retirou a mão, limpou a garganta e começou a beber seu chá. Eu pisquei forte e voltei para o prato de comida, fingindo que meu coração não estava batendo forte como se eu tivesse corrido por milhas. Quando a refeição terminou, ele arrumou os pratos e os lavou com a mesma calma que teve ao cozinhar. Eu permaneci perto da lareira, inquieta, observando os músculos se movendo sob a camisa dele enquanto ele trabalhava. Cada pequeno movimento chamava minha atenção, contra a minha vontade. Finalmente, ele secou as mãos, virou-se e se apoiou no balcão, com os braços cruzados sobre o peito. Ele me olhou por um bom tempo, como se estivesse decidindo o que dizer. Finalmente, ele disse com um tom de conclusão: Você não vai a lugar nenhum esta noite. Não se preocupe em discutir mais. Eu abri a boca, depois a fechei novamente. Meu orgulho queria lutar. Queria reagir com todas as palavras afiadas que eu pudesse dizer, mas a verdade ainda pesava em meu peito. Eu me sentia cansada. Eu me sentia aquecida. E uma parte de mim, que eu não queria nomear, se alegrava por ficar. Então, eu assenti levemente para ele, tentando parecer relutante em vez de aliviada. Certo. Uma noite, os lábios dele se curvaram. Não exatamente um sorriso, mas quase isso. Uma noite ele concordou. Eu puxei o cobertor mais apertado ao meu redor, encarando o fogo para esconder meus lábios prestes a se curvar. Porque, apesar de toda a minha resistência, apesar de todo o meu orgulho teimoso, a ideia de ter que me afastar dele e desta casa, deste calor, parecia impossível. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pela janela e me acordava com o canto do galo lá fora. Demorei um tempo para lembrar onde estava. Não, a casa de madeira que eu alugava não era o meu apartamento na cidade, mas a casa dele. Deitada sob o cobertor com cheiro de fumaça e grama seca, por um breve momento pensei em sair de fininho e encontrar meu caminho de volta. Mas quando tentei me levantar, meu peito ainda doía e meus músculos estavam doloridos em lugares que eu nem sabia que existiam. Da cozinha vinha o tilintar de panelas e o som de sapatos arrastando no chão de madeira. O aroma do café flutuando no ar,
forte e delicioso. Eu vesti a camisa que ele me deu, claramente dele, mas um pouco larga nos ombros, e segui em direção aos sons. Ele olhou para cima quando apareci, com uma xícara na mão. A luz da manhã iluminava seu rosto. Ele diz: "Você parece radiante." Enquanto murmurava, eu me deslizei para a cadeira. Ele colocou um prato na minha frente sem perguntar, com ovos mexidos, biscoitos e bacon crocante na borda. "Coma. Para que você precisa disso?" "Para as tarefas de casa", ele disse de forma simples. Eu ri, pensando que ele estava brincando, mas ele não estava. Em uma hora, eu estava lá fora com botas muito grandes para mim, seguindo-o enquanto ele explicava como limpar o estábulo. O cheiro era tão forte que fazia meu nariz enrugar. E eu segurava o garfo de forma desajeitada. Ele se encostou na cerca, de braços cruzados, olhando para mim com um sorriso largo que deixava meu rosto vermelho. "Você esqueceu de um lugar", ele chamou. "Eu não fiz isso, só estou rebatendo." "Você está certo." "Oi." "Bem ali." Ele apontou com a bota. Eu gemi, tentando corrigir. Meu garfo ficou preso na palha e escorregou, quase me fazendo cair para a frente. Ele riu, uma risada calorosa e sem reservas, que fez meu peito sentir algo estranho. "Você acha isso engraçado?" eu perguntei. "Um pouco", ele admitiu, ainda sorrindo. "O cara da cidade, trabalhando na fazenda comigo." Mesmo sem querer, eu também sorri. As piadas nos ajudaram a superar, meus erros estavam se acumulando. E as provocações dele eram severas, mas nunca cruéis. Até. Finalmente, meus braços tremiam e o suor molhava meu cabelo. Mas havia um orgulho em ter conseguido, mesmo que um pouco. "Você vai aprender", ele disse, dando-me um tapinha no ombro. Sua mão ficou um pouco mais tempo do que o necessário. As refeições se tornaram um ritmo entre nós. A mesa de madeira pequena. Compartilhamos pratos simples e conversamos devagar. Ellen me contou sobre a fazenda, como ela pertenceu à sua família por várias gerações e como ele quase a perdeu uma vez, depois que seu irmão saiu e as dívidas se acumularam. "Por que ficar?" eu perguntei uma noite, a curiosidade superando a cautela. Seu olhar se voltou para a janela, onde o pôr do sol pintava os campos de dourado. "Porque é mel", ele disse. "Porque é real. Aqui, você trabalha duro. Você vê o que construiu. Nem sempre é fácil, mas vale a pena." Eu assenti em silêncio por um longo tempo. Depois me surpreendi ao falar. "Eu vim aqui para escapar. Eu pensei que precisava de distância, mas na verdade não sabia para onde ir." Depois da separação, a cidade parecia estar se fechando para mim. Ele não interrompeu. Ele não disse que eu ficaria bem ou tentou consertar as coisas. Ele apenas ouviu, segurando a caneca com as duas mãos. Quando finalmente olhei em seus olhos, não havia julgamento ali, apenas compreensão. Uma noite, ele me levou até as montanhas acima de sua propriedade. O sol estava baixo, tingindo o horizonte de vermelho e laranja. Os campos se estendiam em todas as direções, pontilhados de rebanhos e cercados por fileiras de árvores ao longe. "É lindo", eu sussurrei. Ele assentiu, ficando perto o suficiente para nossos ombros se tocarem. Nenhum de nós deu um passo à frente. O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Como se algo estivesse esperando para ser dito. A presença dele exala calor, me fazendo sentir firme de uma maneira que não sentia há meses. Quando eu me virei para olhar para ele, os olhos, o rosto marcado por anos de tempo e trabalho. Em um instante eu pensei que, ele também olharia para mim. E esse pensamento fez meu coração disparar. Mas ele continuou olhando para fora, me deixando com a dor da possibilidade. No dia seguinte, ele me deu o martelo e apontou para uma estaca de cerca que estava caindo. "Segure firme", ele disse, recuando. Eu me curvei, confusa por o peso da ferramenta, segurando o cabo com muita força.
Meu primeiro golpe escorregou completamente, batendo na madeira como um som oco. Segurou errado, ele disse, avançando mais perto. Eu consigo, eu insisti. Não, você não consegue. A voz dele era paciente, mas cheia de diversão. Ele se moveu atrás de mim, seu peito tocando minhas costas enquanto ele envolvia seus grandes braços ao redor dos meus assim. O calor dele se pressionando em mim, sua respiração, fazendo meu cabelo vibrar nas têmporas. Ele ajustou minha mão mais baixa no cabo do martelo, ajustando o movimento. Esse contato gerou faíscas elétricas, meu braço fazendo o martelo, de repente parecer mais pesado, mais difícil de segurar. Melhor agora, ele sussurrou, com uma voz suave, ao meu ouvido. Eu engoli em seco, focando nas unhas, e não na maneira como a mão dele permanecia na minha. As calosidades na minha pele. Quando eu golpeei de volta, o martelo acertou o alvo. Ele não se moveu imediatamente. Eu também não. O ar entre nós tornou-se denso. O silêncio aguardava algo que ambos não queríamos nomear. Finalmente, ele soltou a mão e recuou. A ausência dele quase trouxe uma sensação física. Viu? Ele disse suavemente. Não é tão difícil, uma vez que você pare de discutir comigo. Eu me virei, prestes a responder com uma ironia. Mas as palavras secaram quando eu vi seu sorriso suave, a ternura em seus olhos. E pela primeira vez, eu não me importei em perder a discussão. A tempestade chegou mais rápido do que eu esperava. Em um momento, o céu tinha a cor azul clara do verão sobre os campos. Nuvens pesadas se acumulavam, o vento carregando um cheiro de chuva. Quando chegamos à varanda, as primeiras gotas de chuva já formavam um fino véu. Certamente, não terminamos a cerca hoje, ele disse, empurrando o chapéu para trás e sacudindo a água da aba. Provavelmente não, eu respondi, embora na verdade eu não me importasse. O ar parecia ganhar vida. Nós corremos para dentro, enquanto o trovão rebombava acima de nós. A chuva batia no telhado, um som forte que fazia a pequena casa da fazenda se tornar mais íntima, como se o mundo todo estivesse se enrolando ao nosso redor. Ele acendeu o fogo enquanto eu me sentava perto, observando a luz laranja afastar a escuridão da tempestade. Quando ele se levantou, segurou 2 copos de uísque e uma garrafa pendurada no dedo. Acho que isso pode ajudar. E a garrafa de uísque balançava no dedo. Acho que isso pode ajudar, ele disse, sentando-se na cadeira em frente a mim. Peguei o copo de uísque. A primeira golada foi como um incêndio na minha garganta. Ardente, mas quente. Estávamos sentados à luz da fogueira, o som da chuva caindo lá fora até que ele quebrou o silêncio. Eu estive sozinho por muito tempo. Eu olhei para cima. O olhar dele fixo na chama, mas sua voz carregava uma verdade pesada. Eu costumava pensar que gostava assim. O rancho me mantinha ocupado. Sempre havia algo para consertar, para curar. Mas esse silêncio pode corroer você. Ele girava o copo de uísque. Meu relacionamento anterior não terminou bem. Achei que era para sempre, mas ele pensou diferente. Era para sempre. Mas ele pensou diferente. Ele foi embora e eu fiquei. Com certeza. Essa é a história. Eu o observava. Os traços fortes do seu rosto suavizavam escuridão. Pela primeira vez, eu não via apenas o cowboy firme e decidido que mais me puxou para fora do rio, mas também via um homem marcado com seu próprio silêncio. Desculpe, eu disse, suavemente. Eu sei como é essa sensação.
Os olhos dele se viraram para mim, curiosos. Meu último relacionamento também não teve um final bonito, talvez por muitas razões, mas isso me fez fugir. Eu pensei que isso seria uma forma de escapar. Talvez eu estivesse apenas tentando encontrar um espaço onde a dor não pudesse me alcançar. Por um longo tempo, nós apenas nos olhamos. Whisky e fogo entre nós. Palavras pesadas, mas não ditas. Então ele sorriu suavemente, de forma sincera. Com certeza, ambos carregávamos fantasmas. Com certeza. Eu concordei. Quando a chuva começou a cair mais forte, o som do trovão abafou nossos pensamentos. Ele se levantou e tirou a camisa molhada. Ellie jogou-a sobre o sofá e esticou os braços. A luz do fogo iluminou seu peito. Minha respiração parou. A proximidade não. Estava apenas na pele exposta. Mas também na despreocupação. A maneira como ele parecia não se importar que eu estava olhando. Você também deveria trocar de roupa, ele disse. Sentar. Molhado assim vai te deixar resfriado. Eu hesitei. Meu orgulho misturado com a razão. Mas o arrepio que percorreu minha espinha decidiu por mim. Eu tirei minha camisa molhada. Eu joguei a camisa perto da dele. Então me sentei, puxando o cobertor mais apertado ao redor dos ombros. Quando olhei para cima, o olhar dele permaneceu em mim por um momento antes de voltar a servir mais um copo. O calor se intensificou entre nós. Não tinha nada a ver com o fogo. Nós rimos mais do que eu esperava quando a noite caiu, sobre como quase caí de cara na pilha de grama seca antes, sobre a história que Ellie contou sobre perseguir uma vaca que fugia, e no final, os dois caíram no riacho. O riso vem mais fácil quando o whisky aquece meu peito, e a tempestade lá fora apenas faz a pequena casa parecer mais aconchegante, como se o mundo parasse só por nós. Mas entre as risadas, existem momentos de silêncio. Quando o silêncio se estende, o olhar dele toca o meu e eu esqueço qualquer piada que estava prestes a contar. Quando um arrepio percorre minha espinha, ele percebe. Sem dizer uma palavra, ele se aproxima. Ele puxa o cobertor dos meus ombros e me envolve com ele. Desta vez, ele se inclina perto o suficiente para que eu possa sentir seu calor. Seus dedos afastam meu cabelo. Devagar, com cuidado. Você está gelada, ele sussurra. A ternura na sua voz quase me faz desmoronar. Eu olho para cima, nossos olhares se encontram. O mundo parece encolher. A tempestade lá fora se dissolve. O crepitar do fogo diminui. Tudo que consigo sentir é o peso da mão dele sobre minha têmpora. A respiração dele se aproxima. O calor se espalha por seu corpo. Ele se inclina. Eu também, devagar, como se desafiássemos a gravidade. Nossos lábios pairam, quase se tocando. Um toque suave. Uma promessa esperando para ser cumprida. Meu coração bate forte no peito, mas no último momento, o medo surge. O peso da dor do passado, a incerteza aguda. Eu retiro minha mão, a respiração trêmula. A mão dele cai, mas não de forma brusca. Ele apenas me olha por um momento, steady e calmo. Então acena com a cabeça. Ainda não, ela diz suavemente, sem julgamento. Uma sensação de alívio e arrependimento mistura-se em meu peito. Desculpe. Não, ela se recosta, me dando espaço. Ambos temos tempo. Eu engulo em seco, a luz do fogo diminuindo em meus olhos. Ele me deu uma saída. E mais do que isso, ele me deu paciência. A tempestade continua, mas por dentro, o silêncio entre nós é como o lugar mais seguro que estive em muito tempo. Os dias se entrelaçam em um ritmo. As tarefas domésticas, as refeições e as conversas são mais profundas do que eu imaginava. Toda manhã,
Eu sinto o cheiro do café vindo da cozinha. A tempestade passou, mas o ar entre nós só se torna mais denso, carregado, com as coisas não ditas. O ponto de ruptura chega numa tarde comum. Voltamos à cerca, pregando as tábuas tortas. O sol alto. O suor encharca sua camisa, grudando na curva de suas costas. Ele bate o martelo com força, um ritmo que eu percebo estar observando de perto. Então, ele murmura um xingamento. O martelo escorrega de sua mão e ele puxa a mão de volta. Sangue escorre da base do martelo. A palma da mão dele, brilhante sobre a pele áspera. Você se machucou? Eu digo, largando minha ferramenta. Não é nada, ele murmura. Mas eu segurei a mão dele antes que ele pudesse se afastar. Deixa eu ver. Eu o ajudei a se sentar na beirada da proteção. No começo ele resistiu, mas eu não soltei. Eu tirei um pedaço de pano do bolso, molhei na água e segurei a mão dele com firmeza. O corte não era profundo, mas ainda doía. Eu pressionei suavemente o pano, meu polegar deslizando sobre as calosidades dele. Ele ficou parado, me olhando, o silêncio pesando mais do que qualquer tempestade. Por que você sempre age como se não precisasse de ajuda? Eu perguntei suavemente. Ele levantou os olhos, me encarando. Por que você faz isso? A pergunta era mais profunda que a ferida. Por um momento, tudo o que eu podia fazer era segurar a mão dele, sentir o pulsar da veia na minha palma. A distância entre nós era desconfortável. Antes que eu pudesse supor, antes que o medo pudesse me deter novamente, eu me inclinei. Nossos lábios se tocaram. No começo foi cauteloso, como um beijo que se dá quando não se tem certeza se será bem-vindo. Mas no momento em que os lábios dele tocaram os meus, tudo explodiu. A fome emergiu do fundo. Anos de solidão, silêncio e contenção transbordaram. Eu agarrei sua camisa, puxando-o mais perto. Ele respondeu com força, sua mão livre deslizando para trás do meu pescoço, me segurando firme. No primeiro dia dele no Rio, o gosto dele era whisky, sol e algo que trazia a sensação de lar. O beijo se aprofundou, o calor subindo como uma maré que nenhum de nós poderia conter. O corpo dele, pressionado contra mim, forte e firme, e eu derretia nisso. Cada toque de sua mão deixava faíscas, e cada movimento de seus lábios me fazia tremer. Em algum lugar entre respirações interrompidas e gemidos suaves, as ferramentas caíram no chão, esquecidas. Nós cambaleamos de volta para casa, as mãos vagando sem rumo, guiadas apenas pela urgência de algo que já esperávamos há muito tempo. Dentro, o fogo ainda não estava aceso, mas o calor entre nós era suficiente. A camisa foi puxada para fora, caindo em uma longa trilha no chão. Os dedos seguiam as curvas, os espinhos grudando nos quadris, o zíper tremendo. As palavras escapavam entre as respirações ofegantes. Meu Deus, ele não parava, áspero e tremendo, mas sem pressa. Mesmo na urgência, havia carinho. Os momentos em que ele olhava nos meus olhos pedindo permissão, onde eu assentia, sussurrando, sim. O mundo embaçado, toques e respirações, pele e calor. Uma queda sobre o lençol, desordenada e selvagem. Risadas explodindo entre as respirações ofegantes como se nenhum de nós pudesse acreditar que isso era real. Minhas nervos tremiam a cada movimento, cada sussurro, cada carícia de sua mão. Eu não lembro quando as últimas peças de roupa desapareceram ou quanto tempo durou a noite. Eu só lembro do som do seu coração batendo perto do meu ouvido. Como você sussurrava meu nome, como se fosse algo precioso. O medo que eu carregava por meses se dissipou sob a pressão do seu corpo. Era assustador e estava maduro. Quando a manhã chegou, a luz inundou o quarto com um tom amarelo suave. Eu fui acordando lentamente, imersa em um calor que não era só o cobertor. Seu braço pesadamente colocado sobre minha cintura, seu peito contra minhas costas. Sua respiração segurava meu pescoço. Por um momento, eu não me movi. Eu deixei que meu corpo sentisse seu coração batendo, a segurança silenciosa de ser abraçada. Meu coração se sentia estranho no meu peito, aliviado e doendo ao mesmo tempo.
como se finalmente tivesse aprendido um novo ritmo. Eu virei a cabeça o suficiente para ver seu rosto enterrado meio no travesseiro. As rugas tensas que eu havia visto tantas vezes haviam desaparecido, dando lugar à paz, com um sorriso nos lábios. Eu pensei no rio, no medo de me afogar, na sensação de choque quando sua mão me puxou para cima. Naquele tempo, eu achava que você me salvava da água, mas deitado ali, na luz tranquila da manhã, percebi que você me salvava de algo totalmente diferente. Meu peito estava apertado por algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que era suficiente para eu saber que não estava mais fugindo. Os dias depois daquela noite eram diferentes. O trabalho continuava o mesmo: consertar a cerca, puxar a grama seca, cozinhar refeições simples. Mas havia algo que havia mudado entre nós. O silêncio não era mais pesado. Estava cheio, como a pausa entre uma música quando você já sabe que a próxima nota vai chegar. Eu me peguei cantando uma melodia enquanto trabalhava, algo que não fazia há anos. No entanto, ainda não conseguia escapar do pensamento angustiante de que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que ir embora. Minha casa de madeira ainda estava lá, à espera. Minha vida na cidade ainda parecia nebulosa, como uma carta sem resposta. Porém, toda vez que pensava nisso, meu peito se apertava. Uma sensação que não tinha nada a ver com culpa, mas era completamente medo. Uma noite, enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha comendo ensopado, eu finalmente disse: eu não tenho razão para voltar. Ellie levantou os olhos da tigela, uma sobrancelha levantada. Sim, sou eu. Acenei com a cabeça, olhando fixamente para a fumaça subindo entre nós. O trabalho irá me substituir, amigo. Bem, as pessoas importantes se afastaram. Aquela casa de madeira deveria ser um refúgio, mas sinto que estou correndo sem um destino. E agora estou hesitando. As palavras presas. Agora não sei se voltar ainda faz sentido. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede. Ele colocou a colher para baixo. Reclinou-se na cadeira. Seus olhos cinzas eram suaves sob a luz. Você não precisa me explicar, ele disse devagar. Mas você deveria saber. Eu entendi. Eu franzi a testa. Entender o quê? Ele respirou fundo, os olhos voltados para a janela onde os últimos raios de sol ainda brilhavam. Ele não temia a solidão. Droga. Ele já tinha vivido com isso tempo demais. Mas tinha medo de deixar alguém entrar novamente. Sempre que pensava nisso, sentia o chão tremer sob seus pés, como se eu me importasse, eu o perderia, como antes. E eu não achava que conseguiria suportar isso uma segunda vez. A fraqueza na voz dele veio como uma onda. O homem que me tirou do rio, que brandiu um martelo e lutou contra estacas como se nada fosse, agora falava sobre perda, como se fosse a única ferida que nunca cicatrizou. Talvez isso também seja o que me assusta, eu admiti. Não é apenas a ideia de ficar, mas também a ideia de escolher pertencer a algum lugar novamente. Pertencer significa que você pode perder isso. O olhar dele encontrou o meu naquele momento, firme, mas áspero. E pertencer significa que você pode encontrá-lo. Mais tarde, quando o sol se pôs atrás da cadeia de montanhas, saímos para o alpendre. O ar fresco e limpo após a tempestade recente. A terra se estendia vasta e tranquila, sombra acumulada nos locais mais baixos, enquanto o céu brilhava em tons de dourado na borda. Nós ficamos lado a lado, apoiados na grade. Nossos ombros se tocaram. Ninguém se afastou. Por um longo tempo, ambos não dissemos nada. O silêncio ressoava. Ele me puxou para fora daquele rio. Ele não sabia que também estava se salvando. Essas palavras o fizeram ficar paralisado. Sua garganta estava apertada. Seu peito doía com uma sensação intensa e suave ao mesmo tempo. Eu me virei, admirando seu rosto marcado pela luz que estava se apagando. Forte, desgastado, agora se tornara mais suave pela verdade. Eu engoli em seco. Ele veio aqui porque achava que precisava de espaço. Ele pensou que estava se afogando em sua própria vida.
Mas isso era uma saída que ele precisava. Este era o meu lugar, onde ele não estava apenas fugindo. Um lugar onde ele podia parar. Ele olhou para mim então. Estava realmente muito bonito. E pela primeira vez, eu não hesitei diante do seu peso. As primeiras estrelas piscavam lá em cima, quando o horizonte escurecia. Nós nos sentamos no alpendre. O silêncio da fazenda nos envolvia como um cobertor. Eu não sabia. O que aconteceria a seguir, eu sussurrei. Mas eu sabia que não queria ir embora. A mão dele encontrou a minha na grade. Seus dedos ásperos, mas firmes, enquanto seguravam a minha. Então não vá, ele disse de forma simples. Fique. A escolha estava ali, clara e afiada. Não as... Pela primeira vez em meses, essa sensação não era mais assustadora. Era como ser libertado, finalmente poder respirar fundo após um longo tempo submerso. Eu me voltei para ele, estreitando a distância entre nós. Desta vez, sem hesitação, nossos lábios se tocaram em um beijo firme, sólido, construído sobre tudo o que compartilhamos e tudo o que ainda nos espera. Sua mão subiu para apoiar meu queixo, e eu me deixei levar por isso, para que a verdade se instalasse profundamente. Eu pertenço a este lugar. Depois, sobre um vasto céu estrelado, nós estávamos no quintal. A terra fria sob nossos pés, o céu se estendendo infinitamente acima de nós. Eu me inclinei, joguei a cabeça para trás, respirei fundo. Então, eu me apoiei nela, com uma voz suave na escuridão. Eu pensei que estava me afogando naquele dia, eu sussurrei. Mas a verdade é que eu estava reaprendendo a respirar. Ela me puxou para perto, me abraçando forte contra seu peito. Eu fechei os olhos, sentindo o ritmo constante do coração dele, e o beijei novamente, sentindo hesitação, sem medo, mas cheio de confiança. Desta vez eu sabia que não iria a lugar nenhum.